Olá, meus amigos. Nessa videoaula eu vou apresentar uma das ferramentas mais básicas que nós temos aí quando é necessário conduzir a gestão de uma estratégia, né? A gestão estratégica de qualquer tipo de organização e também a gestão propriamente da estratégia a ser implementada. Sempre que nós temos, né, uma responsabilidade de um gestor de nível estratégico, a gente sabe justamente, né, que o que esse profissional deva decidir vai impactar toda a estrutura da organização, né, até mesmo a garantia, né, da permanência do emprego de todos os demais funcionários que assumem cargos ali em todos os outros níveis hierárquicos, né, em toda a estrutura da organização. E mais ainda, esse gestor ele precisa ter essa capacidade, né, de garantir o futuro, o longo prazo para toda essa organização. E para isso, né, é indispensável conhecer muito bem as condições próprias da organização que está sendo administrada e também tudo aquilo que esteja sendo apresentado pelo mercado, pelo mundo lá fora. Eu preciso tornar compatível as nossas boas realizações, o nosso bom desempenho, com as circunstâncias que essa sociedade externa realmente esteja nos apresentando. E aí nós temos um raciocínio básico de que um gestor, para ele ter um desempenho estratégico, para ele conseguir conduzir ali toda uma orientação estratégica para todo o negócio, ele precisa conhecer os aspectos internos, que são as forças, as fraquezas propriamente da organização e o que a sociedade, o que esse mundo lá fora, o que esse mercado esteja me apresentando como possíveis oportunidades que eu preciso aproveitar para promover mais o sucesso do meu negócio ou até mesmo aproveitar novas condições para novas realizações, para novos destaques aí nessa sociedade. Mas não existem só as boas condições, as condições promissoras. Existem também desafios, as dificuldades que sejam apresentadas aí por essa sociedade externa, que podem até mesmo colocar em xeque se nós realmente vamos conseguir continuar existindo, funcionando, existindo mesmo nesse mercado. Por isso nós também classificamos as ameaças. E aí quando nós temos, né, justamente esse raciocínio básico de que eu conheço as minhas condições, eu sei tudo o que eu tenho que me possibilite ter uma maior promoção do meu sucesso, mas eu também preciso reconhecer que nós temos algumas restrições. A gente está falando de conhecer as forças, as fraquezas do meu cenário interno, e eu estou falando, né, de identificar oportunidades, ameaças, dificuldades apresentadas pela sociedade lá fora. Eu estou falando justamente, né, o raciocínio básico da matriz SWOT, que recebe justamente esse nome, né, porque temos aí as iniciais S, W, O, T. Matriz SWOT, que se a gente traduzir para o português, né, fica uma coisinha bem esquisita, é a nossa matriz fofa. Bom, SWOT, né, são as iniciais de Strengths, que no português significa forças. W, né, é a inicial de Weakness, que em português são as nossas fraquezas. O O são as Opportunities, né, que são as nossas oportunidades. E o T, Threats, que são as nossas ameaças. Bom, não basta apenas você ter essa capacidade, né, de diferenciar o inglês do português. Ok, em inglês é SWOT, em português é fofa, né? O que significa isso? Bom, sempre que nós vamos projetar uma matriz SWOT ou a matriz fofa, nós identificamos, né, as forças, são todas aquelas vantagens que a minha empresa tem em relação à concorrência, né? São as aptidões que nós temos, que a gente pode explorar para garantir que a gente tenha maior destaque, que a gente tenha mais força, né? Que a gente se reconheça como uma organização mais capacitada, né? Para conseguir promover aí o seu próprio sucesso. Então entenda, forças são todas as minhas condições internas que me favorecem ter um destaque, que me favorecem ter um bom desempenho, ter uma maior garantia de que realmente a gente tem já na nossa própria estrutura condições de atingir aquele objetivo tão desejado da melhor forma possível, né? Exemplo, né, de forças. Eu posso ter funcionários muito motivados, né? Quando a gente tem toda essa preocupação com a valorização do capital humano, eu tenho todo um cuidado que a minha empresa realmente seja um bom lugar para se trabalhar. Não que a gente esteja ali apenas acolhendo os nossos funcionários, os nossos profissionais, mas sim porque eu sei que pessoas que estejam engajadas, motivadas, satisfeitas com o que fazem, elas vão dar o melhor de si e, consequentemente, né, elas vão trazer os melhores desempenhos. Isso vai fazer todo um diferencial para a minha organização, isso vai favorecer que a minha organização tenha ali uma força, né? Ou então, a gente já pode ter uma exclusividade, né? O produto que nós fazemos é muito exclusivo, a gente tem poucos concorrentes e a gente faz muito bem feito, a gente consegue ter toda uma expertise para realizar a nossa produção ali do nosso trabalho, do nosso produto final,
de uma maneira muito exclusiva, que realmente garanta a qualidade. Então, ter essa condição de entregar, nós temos todo o nosso processo, todo o nosso instrumental, toda a nossa infraestrutura, todos os nossos equipamentos que realmente viabilizam entregar um produto com uma qualidade superior, como isso já são recursos que nós temos, são forças. Mas não adianta ser um gestor muito apaixonado pelo próprio negócio, quando a gente está trabalhando diretamente com um empreendedor que se transformou num empresário, né? Ou quando a gente está trabalhando com um administrador que está muito envolvido ali com a organização, e não adianta a gente olhar apenas para os aspectos positivos que nós já apresentamos na nossa organização. A gente também precisa considerar as nossas fraquezas, que aí, se você até quiser, né, para ficar uma terminologia um pouco mais aceitável, né, são as nossas restrições. Bom, a gente sabe que não adianta queremos ser uma excelente empresa, né, a gente sempre vai se deparar aí com algumas impossibilidades. Então, são as próprias condições internas que vão interferir, que vão prejudicar o bom sucesso, o bom desempenho ali, o bom desenvolvimento do meu negócio, né? Por exemplo, eu posso ter uma empresa onde eu tenho os funcionários muito satisfeitos, muito motivados, mas a gente ainda está começando, né, o nosso negócio, a gente ainda não tem tanto tempo de experiência no mercado. Como nós ainda estamos começando, a gente ainda não tem uma considerável lucratividade, a gente ainda não tem um alto volume de receita das nossas vendas. Então eu posso ter uma limitação financeira para pagar os melhores salários. E aí eu não tenho como garantir que, mesmo tendo funcionários muito satisfeitos, que a qualquer momento algum deles queira ser contratado por uma empresa concorrente, né? Se essa empresa concorrente puder oferecer um salário muito mais atrativo para esse meu funcionário. Então isso é uma fraqueza. A gente precisa reconhecer que nós também temos as nossas limitações, as nossas restrições. Ah, existe uma tecnologia, existe um software, existe um equipamento já disponível no mercado, que se a gente tivesse ele na nossa própria infraestrutura, nós poderíamos ter uma agilidade ainda maior nos nossos processos. Acontece que é muito caro, é um investimento massivo, a gente não sabe se realmente vai valer a pena investir, né, toda essa nova infraestrutura, e até mesmo nós não temos, talvez, capital para esse alto investimento. Então isso é uma fraqueza, é uma restrição, é uma limitação que eu preciso reconhecer no meu próprio negócio. Chama atenção pelo seguinte: quando nós fazemos esse conhecimento, né, das forças e das fraquezas que existem ali na nossa organização, nós estamos justamente realizando o que pode representar um conceito diagnóstico organizacional. Eu tenho um retrato da minha situação, eu tenho justamente ali o panorama, né, a condição que nós vivemos hoje. Quais são as características, quais são as condições que nós apresentamos aqui na nossa própria empresa. Como é próprio da empresa, é próprio da organização, é o diagnóstico organizacional. Acontece que eu apenas me projetar nisso, né, apenas conhecendo as condições que nós temos, não é o suficiente para criar uma estratégia. A gente precisa também conhecer a sociedade, o mundo lá fora. Então, quando a gente vai projetar uma matriz SWOT, eu também preciso conhecer do mundo lá fora, né, as nossas oportunidades. São todas as influências positivas. O próprio nome diz oportunidades, né, condições que o mercado, que a sociedade esteja me apresentando, que possam ser promissoras para novos sucessos ali, novas realizações na minha organização. Por exemplo, eu identifico que o meu concorrente, se já existir, não um concorrente, ele esteja começando a decretar falência. E aí eu sei que ele está num momento crítico, uma fraqueza muito forte dele, que ele não conseguiu se sustentar, não conseguiu se desenvolver e se manter. Eu tenho uma oportunidade de firmar uma parceria ou até mesmo adquirir aquele concorrente. E aí a gente elimina um concorrente do nosso mercado e trazemos, né, esse outro elemento para a nossa própria estrutura. Perceba que esse concorrente já era um elemento que já existia nessa sociedade lá fora, né? E eu tive uma oportunidade de me apropriar de toda a infraestrutura que ele já apresentava. Oportunidade, uma circunstância do mundo lá fora que favoreceu ali, né, que veio dar um suporte para a gente garantir mais o nosso sucesso. Ou então, um outro exemplo, eu identifico no mundo lá fora que existem clientes que ainda não estão devidamente satisfeitos com o que já existe no mercado. Existe aí uma demanda latente, existe aí uma demanda que ainda não é devidamente atendida. E a gente sabe que tem todo um setor do mercado consumidor que possa vir a ter interesse pelos nossos produtos. Então vamos entrar em contato com esses potenciais novos consumidores e tentar convertê-los para que sejam clientes efetivos aqui da nossa organização. Estou vendo o mercado consumidor, estou vendo o mundo lá fora, estou identificando uma condição que vai favorecer, né, a obtenção de ganhos para o meu negócio, para a minha empresa,
portanto, uma oportunidade. Mas nem tudo são mares de rosas. Então a gente também precisa reconhecer que o mundo lá fora também vai me apresentar algumas influências negativas, né? Algumas situações, se você preferir, né? Não vamos falar de ameaça não, é tão pesado, ok. Então identifique como dificuldades, imposições do mundo lá fora que venham a dificultar os seus planos, que venham a dificultar aí o seu sucesso, né? Por exemplo, a qualquer momento, né? Conforme nós estamos vivendo no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? A qualquer instante surge uma nova doença, uma nova epidemia e a gente não tem como controlar. Bom, vai passando os dias, eu preciso manter o meu estabelecimento fechado. Aquela circunstância do macroambiente, na condição da natureza aí, né, um novo vírus que está circulando pelo ar, faz com que as pessoas não possam mais se locomover, né, transitar livremente pelos comércios ali em toda a nossa sociedade. Eu simplesmente tenho que me adequar a essa nova dificuldade, né, a essa imposição que o mercado, que a sociedade me trouxe, me impôs ali para a minha realidade. Não temos como mudar aquilo, né? É um fator macroambiental, mas a gente precisa ter condições de nos adequarmos às novas condições, às novas circunstâncias que sejam apresentadas aí por esse fator, que é exatamente uma dificuldade, né? Aquilo veio ameaçar a continuidade do meu negócio. Então perceba, né? Eu preciso conhecer tudo que esteja acontecendo no mundo lá fora, as oportunidades que eu posso aproveitar e devo aproveitar, as ameaças que possam vir a dificultar, né, o meu bom desempenho, e conciliar as minhas forças e as minhas fraquezas para melhor aproveitar essa oportunidade ou para tentar superar alguma barreira, alguma dificuldade, alguma ameaça que esse mercado me apresente. Quando eu vou me apropriar do raciocínio da matriz SWOT, eu tenho um diagnóstico organizacional, eu identifico as forças e as fraquezas que a minha organização apresente, eu tenho também o retrato, né, da sociedade, desse mercado. Eu tenho um levantamento de possíveis oportunidades e ameaças que venham a impactar, dificultar ali o nosso sucesso. Bom, quando a gente vai fazer o uso da matriz SWOT, eu vou detalhar todos esses 4 fatores. Eu vou detalhar todas as minhas forças, todas as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e as minhas ameaças. Se eu colocar todas essas informações em uma planilha, né, eu posso montar uma matriz semelhante a essa. Eu analiso, né, as condições internas da minha empresa, então eu posso listar aqui todas as minhas forças, né, vou listar todas as minhas fraquezas, vou listar também as oportunidades que o mercado esteja me apresentando, vou listar ali algumas ameaças, algumas dificuldades que esse mercado esteja me apresentando. Bom, então vou manter aqui o meu exemplo. Eu tenho lá como força, eu posso ter os meus funcionários altamente motivados. Ok, isso é uma força, né? Eles estão propícios ali a garantir o meu sucesso, a se comprometerem com os melhores resultados para a minha organização. Uma fraqueza. Bom, nós temos aí restrição financeira, não temos condições de pagar os melhores salários que sejam oferecidos aí pelo mercado. Então tem restrição financeira. Uma oportunidade. Bom, eu tenho novos clientes interessados nesse meu tipo de produto. Então eu tenho aqui um exemplo, né? Novos clientes, ok? E uma ameaça, está surgindo aí, surge uma nova concorrência, né? Então eu tenho um novo concorrente que pode se apresentar a qualquer momento, ok? É uma ameaça. Bom, eu vou listar, né, mais forças, mais fraquezas, mais oportunidades, mais ameaças, logicamente, mas quando eu vou listar todos esses conjuntos de informações que eu já consegui apurar desse diagnóstico organizacional, dessa análise do mercado, perceba que nós podemos fazer cruzamentos. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, né, nesse quadrante 1, eu tenho uma condição de criar aqui uma estratégia. Bom, se eu tenho funcionários motivados e eu tenho novos clientes, eu posso, então, conjugando esses 2 fatores, traçar a estratégia de fazer com que os meus próprios funcionários trabalhem a promoção da minha empresa, que eles divulguem para todo esse mercado potencial que nós temos, né, a nossa existência, fazer com que os nossos próprios funcionários sejam os publicitários, né, divulguem aí os nossos produtos, os nossos serviços para esses clientes que nós traçamos que são clientes potenciais, não são clientes que já são efetivamente atendidos pela nossa organização. Perceba, eu estou aproveitando de uma força para conjugar com uma oportunidade que o mercado está me apresentando. Eu estou conciliando justamente 2 alternativas, né, 2 informações que eu consegui apurar, e eu consigo criar uma ação, né? Bom, eu posso propor para que os meus próprios funcionários entrem em contato
com esses clientes que podem vir a se tornar, esses potenciais consumidores que podem vir a se tornar novos clientes da minha organização. Disso que eu proponho, né, essa possibilidade de levantar uma sugestão de uma ação a ser empreendida, é justamente uma estratégia que eu posso criar. Então, a matriz SWOT, ela serve basicamente para nós criarmos estratégias. Quando eu faço esse comparativo, as condições internas com as condições externas, eu tenho a possibilidade de propor ações que sejam aplicadas, implementadas ali na minha organização, e o uso dessas ações, né, a apropriação dessas ideias, vai me despertar aí para estratégias de negócio. Aquilo que eu posso aplicar na minha organização que vai me possibilitar um melhor sucesso, né, os melhores ganhos. E aí uma coisa que é necessário chamar a atenção. A gente não conjuga apenas o positivo com o positivo, né? Eu não vou conjugar apenas forças com oportunidades. Eu também posso fazer articulação, né, de forças com ameaças. Então, por exemplo, se eu tenho funcionários motivados e surgem concorrentes, eu sei que esses concorrentes, né, eles são uma ameaça para roubar os meus funcionários. Se esses concorrentes vêm a propor uma política salarial mais atrativa do que os valores que nós praticamos aqui na nossa organização, opa, é hora de começarmos a pensar em outras medidas. Então, por exemplo, eu posso vir a adotar, por exemplo, uma política de remuneração estratégica, né? Olha, você já tem o seu salário, mas se você conseguir promover maior participação da nossa empresa no mercado, né? Se você realmente prospectar novos negócios aqui para a nossa organização, conseguir prospectar novos clientes, você vai ter uma margem, né, da obtenção de lucro, né, que for obtido aí exatamente desse novo acordo, desse novo contrato que você conseguir firmar. Perceba, eu estou atribuindo uma responsabilidade para o meu funcionário, estou aproveitando mais essa força, né, conjugando com uma dificuldade que a gente percebe do mundo lá fora, e aí eu posso fazer com que minha própria força consiga se comprometer, consiga adotar novas medidas, novas posturas para superar essa dificuldade, né? Então também posso conjugar o positivo, força, com o negativo, né? Uma ameaça que o mercado me apresente lá fora. E o negativo com o negativo também é possível, né? Então, mantendo aqui no meu exemplo, eu tenho uma restrição financeira e eu tenho a ameaça de surgirem novos concorrentes. Então, posso conjugar esses dois fatores e traçar aí como uma possível estratégia, né, uma parceria. Bom, se eu sei que tem um novo empreendedor que está interessado em se tornar um empresário justamente nesse setor em que nós já atuamos. Bom, enquanto ele ainda está pensando, enquanto ele ainda está elaborando um novo negócio, enquanto ele já não é um concorrente, eu posso então tentar, né, uma conversa com esse empreendedor, ou até mesmo se já for um empresário, mas ele ainda está tendo alguma dificuldade para se consolidar no mercado, eu posso, ao invés de mantê-lo como um concorrente, eu posso fazer com que ele se torne um parceiro, né? Olha, nós aqui também temos restrições financeiras. A gente está querendo, né, conquistar uma nova oportunidade de mercado, mas é necessário ter todo o investimento. O que você acha de firmarmos aí um projeto de parceria, né? Existe uma oportunidade no mercado que a gente identificou que nós não estamos conseguindo conquistar, mas que também pode ser estratégico para o seu negócio, né? E como a gente está tendo restrição financeira, que tal se a gente unir forças e a gente consegue então unir recursos financeiros, né? E supera aí uma dificuldade em conjunto. A gente pode trabalhar em conjunto, nem que seja só por esse momento, né, de superar essa barreira, superar essa ameaça que o mercado esteja nos apresentando. Isso é estratégico, né? Então perceba, mesmo negativo com negativo, né, uma fraqueza como uma ameaça, também me possibilita ter essa conjugação, ter essa articulação para criarmos uma nova estratégia. E aí, de uma maneira bem objetiva, né, quando a gente vai conjugar uma força com uma oportunidade, eu consigo levantar ali, consigo propor uma estratégia de desenvolvimento, né? Eu vou aumentar a nossa participação no mercado. Se eu tenho uma força e estou conjugando com uma ameaça, a gente vai apenas manter a nossa existência ali naquele mercado. As dificuldades existem, mas nós temos condições de superá-las, então vamos buscar a nossa manutenção. Mas se eu tenho fraqueza e eu tenho uma oportunidade, eu posso então crescer, né, com essa oportunidade e tentar driblar as minhas próprias fraquezas. Uma vez que elas são próprias da minha organização, eu tenho condições de controlá-las mais. E se porventura, né, nós temos uma fraqueza e uma ameaça, a gente vai então buscar adotar uma estratégia que nos garanta pelo menos a nossa sobrevivência aí nesse mercado, né? A gente não quer fechar as portas, nós não queremos decretar falência, né? Então a gente vai pelo menos tentar sobreviver, tentar continuar
existindo nesse mercado. Perceba então, né, que a matriz SWOT ela é bem simples. Você precisa conhecer todas as suas condições internas, o seu diagnóstico organizacional, suas forças e fraquezas, identificar principais fatores que facilitam, propiciam o seu sucesso ou que vêm servir aí de barreiras, né? Então, quando a gente pode combinar todos esses fatores que nós conseguimos listar ao conhecer essas condições interna e externa, a gente pode então propor, começar a criar planos de ação, começar a criar estratégias para superar ou melhor aproveitar essas condições que venham a favorecer o nosso sucesso. A matriz SWOT é basicamente isso: ter essa capacidade de identificar forças e fraquezas no meu contexto interno, ter a capacidade de reconhecer as oportunidades e ameaças que o mercado, que o mundo lá fora esteja nos apresentando, e em cima disso, então, criarmos estratégias. Seja estratégia de desenvolvimento, seja estratégia de manutenção do negócio, seja uma estratégia para tentar crescer mais nesse mercado, ou simplesmente continuar sobrevivendo aí no meio de tantas dificuldades. E eu espero que essa breve apresentação do que é a matriz SWOT tenha ficado claro para o seu entendimento, inclusive, né, como uma orientação sobre como que você possa aplicar essa ferramenta mais básica de gestão estratégica em qualquer tipo de organização. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse meu vídeo.